Nós entramos no espiritismo justamente por um processo obsessivo. E a desobsessão nos toca de uma forma muito forte, muito profunda, porque só quem passou por essas etapas sutis, pertinentes de uma obsessão, é que sabe o valor da desobsessão. Então, nós estamos há 15 anos nesta luta no trabalho de desobsessão e vamos apresentar um caso, é um caso simples, mas que nos tocou profundamente ao nosso grupo. Nosso trabalho é às segundas-feiras, às 16 horas, na Casa de Caridade. Somos 7 médiuns, todos desdobram, 4 incorporam. Então, é uma equipe muito fraterna, muito amiga. E o nosso caso clínico, então, que nós vamos passar. Essa paciente era do sexo feminino, 61 anos de idade, e que residia, era viúva, e residia em uma das praias muito bonitas no litoral sul, na Rua Boa Vista, 96, em Barra do Cunhaú, uma das praias do nosso Rio Grande do Norte. Era católica, era do lar, e o diagnóstico que foi dado na época da sua terceira internação foi de uma esquizofrenia aguda, com tendência à cronificação. E o CID dado na época foi de 2.954. O número de internações, 4. E os exames, um eletroencefalograma sem nenhuma anomalia, mesmo durante as crises. E um eletroencefalograma pelos ataques de taquicardia que chegavam a extrasístoles, e por isso foram feitos 2 exames. E a história clínica? Essa história clínica é uma história comum, onde na entrevista foi uma sobrinha dessa senhora que nos procurou, porque sabia do trabalho da Casa de Caridade nessa tarefa de desobsessão. Então ela procurou dizendo o seguinte, que tudo começou quando essa jovem de 15 anos engravidou. E a família, então, a expulsou de casa. E antes dessa expulsão, seus irmãos a agrediram fisicamente. E ela, enxotada de casa, ela foi socorrida e amparada por uma senhora amiga da família, que se chamava CMS. E ela ficou com essa senhora até a época do seu parto. Foi uma filha, menina, mas o parto foi muito laborioso, então a criança nasceu morta. E isso traumatizou-a profundamente. E nessa época, a nossa amiga apresentava um quadro de anemia profunda, ela apresentava inapetência, desânimo, desinteresse pela vida e uma emotividade extremamente descontrolada. Foi tratada, estava passando muito bem, quando começaram então, 6 meses depois, começaram a surgir alguns sintomas que eram totalmente diferentes da sua personalidade. E veio então aquela ansiedade enorme, ela não ficava quieta, ela não tinha sossego, entrou numa depressão muito grande, depois acessos de choro, aquele choro muito convulsivo, muito profundo, e problema de sono, ela não dormia, ela ficava às vezes nesse transtorno de sono até 12, 14, 15 dias dormindo 1 hora só por dia. E então ela sofreu a primeira internação, foi internada, tratada e retornou à casa. Quando ela retornou, passou algum tempo num período de acalmia, mas de repente ela começou novamente a mudar, o seu semblante ficava carregado, ela começava a ficar inquieta. E nessa época, ela fica cada vez mais agitada, fica extremamente irritada, ninguém podia olhar para ela. O que é que você quer comigo? Está me olhando por quê? Agredia todas as pessoas da casa. Nessa época ela já morava com uma sobrinha. A outra senhora tinha ido embora para Natal e ela morava com uma sobrinha nessa época. E passava uma necessidade muito grande, tanto a necessidade afetiva como também na parte financeira. E passa a beber de uma forma assim incontrolável. Passa a fumar também, desbragadamente. Depois, ela começa a aumentar o transtorno de sono e o seu transtorno emocional chega assim
as raias da loucura. É internado. Segundo, por favor. E nesse internamento, ela fica sendo tratada por algum tempo, um espaço no hospital psiquiátrico, ela fica sob doses maciças de psicotrópico e em 1961 ela novamente retorna aí com um quadro muito agravado, quer dizer, tudo aquilo, a irritabilidade, a agressividade, fumando muito, bebendo muito, dormindo 1 hora só por dia. Então ela começa a ouvir vozes, ela ouve vozes, ela começa a ouvir vozes que interferem no seu dia a dia, dando-lhes ordem e solicitando dela determinadas atitudes que no começo ela não cedia, mas acabou cedendo. Alucinações visuais, ela passa a ver pessoas. E depois, distonia, dessa parte eufórica, ela cantava, ela dançava, ela gargalhava, ela rodopiava na sala, com uma saia, ela gostava de uma saia rodada. Então, mas depois disso entrava numa crise depressiva e se tornava extremamente agressiva. Terror noturno e novamente transtorno de sono. Ficou novamente hospitalizada, foi quando ela saiu com esse diagnóstico de esquizofrenia. Então, retorna, depois para a crise, e a nossa CSS, ela retorna para casa, tempo pequeno de acalmia, voltam novamente as crises. Só que daí ela começa a fugir. Ela foge, vai para as ruas de madrugada, a família não conseguia controlar, ela tinha casado, já estava com uma filha, o marido não conseguia controlar, ela fugia, ia correndo pelas ruas, apedrejava as casas, brigava com as pessoas que encontravam com ela e terminava embriagada na praia. E a família, de madrugada, no dia seguinte, ia lá e recolhia essa nossa amiga, essa infortunada amiga, nas praias de Barra de Cunhaú. E então, ela vai novamente ser tratada, mas a família desiste, porque no final, ela voltava cada vez mais abatida, mais triste, sem esperanças, por conta da quantidade enorme de medicação que lhe era administrado. Então, outras vezes, ela relatava à sobrinha, e depois numa cartinha que ela nos escreveu, ela tomava banho, se enfeitava, ficava bonita, trançava os cabelos, ela tinha os cabelos grandes, negros, trançava os cabelos e mandava que a mesa fosse posta. Então, colocava os talheres, mandava acender umas velas, botava prato e esperava os amigos, sentava na mesa, comia com os amigos e depois ela ficava horas e horas acocorada na porta da rua, sem ter noção nenhuma de tempo. E então, nós temos aí, ela fez uma série de medicação, o Valium 10, Ampliquitil, Neosine, o Aldol, o Libritol, o Dormanide, Lexpride e uma quantidade enorme. E o atendimento, então, espiritual à distância. Quando nós fomos procurada por essa nossa amiga, a primeira entrevista foi no dia 8 de novembro do ano passado, às 15h30, na entrevista fraterna que nós costumamos ter. Então, na entrevista, a sobrinha busca a ajuda, busca o socorro da nossa equipe. E nós explicamos para ela toda a problemática da obsessão, a sua origem, a forma de tratamento, que não podia ser, que não era um tratamento isolado, é um tratamento conjunto. É um tratamento da casa espírita, é um tratamento da família e com o apoio daquela criatura necessitada, fora tudo aquilo que a gente já sabe, continuando muitas vezes ainda com medicação, a ludoterapia, a psicologia, o apoio psicológico, uma psicanálise. Então, toda essa gama de forma coadjuvante no tratamento. E nós dissemos para ela também que ela podia ter cura. A gente sabe também que o prognóstico pode ser que não se tenha cura. Nós podemos ter a cura com aqueles resquícios de sintomas neurológicos, psicopáticos. A gente sabe que existe isso, quando já alterações a níveis neurológicos existe. E a cura pode ser total. Isso vai depender de cada caso, porque cada caso é um caso. A gente sabe disso.
Então, nós marcamos o atendimento da nossa amiga para a próxima reunião. E nesta reunião, que foi dia 15 de 11 de 96, às 16 horas, nós demos início às leituras evangélicas. Iniciamos, assim, com a prece, a nossa reunião, como a reunião normal de desobsessão. E nós temos o hábito de ler os nomes das pessoas que estão em tratamento e que nos procuram durante a semana, no atendimento fraterno. Então, a nossa amiga, nós lemos o nome de todas as pessoas arroladas no trabalho da tarde e 3 comunicações de espíritos sofredores, doentes, um suicida, e todos foram encaminhados. E, de repente, o mentor espiritual do grupo nos avisa que, a partir daquele momento, nós iríamos, assim, prestar ajuda à nossa amiga CSS. E nós utilizamos na Casa de Caridade algumas técnicas de apometria. E, então, nós desdobramos os médiuns e fomos, assim, em busca da casa da nossa amiga CSS. Quando chegamos na casa, todos desdobrados, nós encontramos uma casa que ficava no alto. Era uma vista belíssima. Então, uma casa pequena, pintadinha de azul, só uma porta, um jardim pequeno, laterais estreitas e os fundos da casa. Então, rapidamente, nós nos dividimos. 2 dos nossos companheiros foram para trás. E nós adentramos a casa desta nossa amiga. Quando chegamos na sala, encontramos uma entidade acoplada a essa amiga nossa, que se esforçando de toda maneira para alegrá-la. Era uma entidade feminina, era uma mulher de aspecto desleixado, era suja, estava suja, era forte, umas roupas extravagantes, uma saia rodada e meia embriagada. Então, quando ela se deu conta que estava sendo observada pelo grupo de médiuns desdobrados, então ela partiu para nos questionar. Então, nós estávamos invadindo aquela casa. E, de repente, essa nossa amiga disse: vocês querem aqui? E a gente, então, com a nossa amiga espiritual, nós temos aquele espírito amigo que na reunião é encaminhado conosco para a realização do trabalho. Foi uma entidade feminina muito querida nossa, do grupo, e que foi ela, naquele dia, a indicada para a realização dessa tarefa. Então, enquanto a nossa amiga espiritual conversava com aquela entidade, o grupo todo começou a percorrer a casa. Vistoriamos a casa rapidamente. Era uma energia muito forte, miasmas grosseiros, porque o padrão vibratório da entidade causava dor. E nós, então, começamos a pedir ajuda do mundo espiritual. E à medida que nós orávamos, à medida que nós nos envolvíamos em compaixão pelaquela mulher tão sofrida, que andava como uma leoa enjaulada para lá, para cá, abraçada, tendo assim aquele abraço de uma desencarnada, então, o que nós fizemos? Nós começamos a orar. E à medida que nós orávamos, nós mentalizávamos energia, vindo do alto às nossas mãos, e essa energia chegava. E essa energia, então, ela colocada, e à medida que nós despejávamos energia pela casa, era como se pequenos tornados se formassem, desalojando dos cantos todos aqueles miasmas grosseiros impregnados em paredes, numa forma viscosa, numa forma escura, e também na cama, nos utensílios. Então, era um ambiente extremamente desagradável. E à medida que o nosso grupo ia energizando com muito carinho aquela casa, havia uma transmutação ambiental. Então, aquela energia foi toda retirada e nós colocamos assim, aquela energia que nos chegava. E nós temos uma amiga que ela trabalha muito com o centro de força coronário. E no momento em que ela entra em prece, ela tem um amor e uma misericórdia profunda pelos espíritos sofredores. Ela dilata o seu plexo cardíaco e jorra uma energia tão linda que é preciso de se ver. Então, ela começou a jorrar aquela energia que nós estamos também aproveitando, junto com aquela energia que nos chegava. E tudo isso foi, então, voltado para a nossa amiga,
porque estava ali em conversa com a nossa amiga espiritual. E nós desligamos através de passes magnéticos, energéticos, nós fizemos o desligamento das duas entidades. Era um processo de obsessão, mas não era por motivo de vingança. E com todo o amor que nós enviamos àquela entidade, o carinho fraterno da nossa mentora espiritual, que num halo de bondade e de ternura envolvia aquela mulher tão necessitada, a partir daquele momento, ela vai pouco a pouco recuperando a sua dignidade pelos passes magnéticos que a equipe inicia assim o seu tratamento. Fomos aplicando o passe, ela vai se recompondo e de repente ela começa a chorar e diz: eu sou Carminha Maria, a amiga da nossa querida CSS. Eu sou aquela mulher que no tempo que ela precisou de mim, eu estava ali para ajudar. Foi quando ela engravidou. E passa a relatar a história que nós já sabíamos e que foi conferido por nós pela própria entidade. Era a filha que eu não tive, depois eu fui para Natal e me dei muito mal na vida. E de repente, sem saber por quê, eu voltei para cá e estou aqui para ajudá-la e defendê-la de pessoas que não lhe querem bem, em especial de um homem. E nós fomos, então, aplicando o passe naquela amiga, uma enfermeira do grupo, que faz parte do grupo de apoio, uma enfermeira espiritual, acercou-se dela, que já tratada, equilibrada, encaminhou-se para o nosso mundo espiritual. E a nossa amiga CSS, no momento do desligamento, foi uma coisa assim que deixou o grupo abismado. No momento em que nós desligamos aquelas entidades, uma da outra, ela parou. Imediatamente ela parou. Ela passou a mão na cabeça, desceu as mãos pelo rosto, cambaleou, chamou a sobrinha e pediu à sobrinha que lhe amparasse, porque ela precisava repousar. E dormiu 6 horas consecutivas. Neste momento, enquanto ela dormia, nós, em uma contagem progressiva de 1 até 10, sob pulsos magnéticos, todo o grupo desdobrou a nossa paciente. E ela, então, assustada, quase ali no quarto, viu a amiga nossa espiritual, viu o grupo e achou que tivesse diante de anjos do Senhor. E então ela baixa a cabeça e começa a chorar. E é docemente exortada pela amiga espiritual que dirigia as tarefas. E ela lhe fala do amor de Deus, da bondade de Jesus, da recuperação que ela precisa ter, de toda a sua fortaleza espiritual, que será agora, a partir daquele momento, o primeiro passo de uma reforma íntima, sincera, para que ela possa recuperar-se. E ela vai absorvendo aquelas informações. E neste momento, a nossa equipe, 2 amigos, começam assim a aplicar-lhes passes, desalojando todos aqueles miasmas, aquelas cristalizações, principalmente a nível da região mesencefálica. É feita essa energização, toda a limpeza, depois uma energização muito grande nessa nossa amiga. Depois disso, ela deita calmamente e continua placidamente o seu sono. E como o trabalho tem que ser muito rápido, nós fomos assim em grupo para o quintal. E lá no fundo da casa, com hortaliças e com bananeiras, nós detectamos 2 entidades masculinas embriagadas, caídas no chão. E conversamos com elas. E elas diziam: não, vocês não se aproximam daqui, porque aqui é o nosso arsenal de garrafas. Então, na mente deles, ali naquelas bananeiras, existia realmente um grande arsenal de garrafas, de onde eles retiravam a bebida para ingerir. Mas o médico também, que faz parte da equipe, como eles eram amigos da Carminha, já tinha sido levada para o plano espiritual, e essa nossa amiga bebia, então eles vieram visitá-la. E na visita gostaram e foram ficando. E ficaram e passaram assim a também influenciar a nossa amiga. Mas os 2 tratados pelo médico,
uma conversa muito tranquila, foram embora. Mas tinha um ponto do local que emitia naquele local uma vibração profundamente forte, uma vibração de ódio que nós não conseguimos detectar. Ninguém do grupo e a mentora calada. Então, através também de uma contagem progressiva, nós abrimos o campo vibratório das nossas, afinamos vamos dizer assim, a percepção da nossa equipe, dos nossos médios. E, de repente, no fundo da casa, existia, como é comum existir no interior das cidades do Nordeste, aquilo que eles chamam de giral. Giral é uma mesa comprida feita de tábua rústica, fina, onde se lava pratos e se lava roupa. Então, nós descobrimos embaixo daquele giral uma figura extremamente grotesca, suja, as roupas esfarrapadas, de pequena estatura. Era um anão. E este anão, então, quando se sentiu descoberto, ele ficou apoplético. Ele partiu para o nosso grupo. E, à medida em que ele se via descoberto, ele emitia, através daquela vibração de ódio, ele emitia um fluido grosseiro, escuro, pegajoso, pelas vidas passadas. E nos invadiu a todos nós um sentimento muito forte de piedade. E ele ali, a esbravejar e a falar da sua vida, dos seus ódios, da sua vingança, da sua justiça, do seu poder, do grupo que ele comandava, como que a medir forças. E nós entramos em prece. E à medida que nós íamos entrando em prece, nós íamos envolvendo aquela entidade de uma forma sutil, em vibrações amorosas e de muita ternura. E fomos então conversar com ele. E começamos a conversar, e numa indução muito suave e sutil, nós fomos fazendo com que ele relembrasse algumas coisas do passado. E conseguimos esse objetivo. E no momento em que nós conseguimos fazer com que ele tivesse uma reminiscência do passado, nós imediatamente, numa contagem rápida, o lançamos em uma tela fluídica. E ali ele passou a ver quadros da sua vida pregressa. E vendo esses quadros, ele dizia: não é possível, não sou eu, isso eu não acredito. Eu digo: então, meu amigo, você vai agora lá para dentro, vamos, contamos até 3. E ele começou a sentir todas as vibrações que ele tinha sofrido e passado para as outras pessoas. Então, este nosso amigo começou a ficar desesperado e a pedir socorro, porque ele tinha visto, dentre aquelas mulheres que ele infelicitara, a sua amiga atual, a quem ele perseguia há 41 anos. Era uma perseguição de 41 anos. Eles, os dois, pelos quadros projetados, eles dois tinham sido vítimas de uma urdidura muito bem feita, de uma trama de amigos comuns para infelicitá-los e separá-los. E ela então veio a desencarnar e ele não entendeu o que foi a armação para eles, e então ele continuou a odiá-la durante todos esses tempos. E à medida que nós fomos conversando com ele, nós começamos a falar sobre Jesus. E conversávamos com ele e dizíamos que ele tinha um amigo maior, que era Jesus. E ele dizia: mas eu estou cansado de sofrer. Eu disse: justamente Jesus está aí para lhe ajudar. Porque Jesus diz: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo, porque é fardo de amor. E nós estamos falando de amor, de carinho, de perdão, de fraternidade. E envolvendo todo o grupo ali ao seu redor.
em posição de passes da nossa amiga e benfeitora espiritual, ele pouco a pouco foi cedendo. E de repente, nós solicitamos dos mensageiros de Deus, dos amigos redentores, que nos enviassem naquele momento alguém muito querido ao seu coração. E como a figura materna é a expressão maior em qualquer situação, a sua mãe apareceu. E ele, assustado, diz: mas não pode ser, ela morreu. Mas você também está morto. Você está vendo que a morte não existe. E então, depois de um longo abraço, daquele reencontro de coração a coração, ele partiu para o nosso Hospital Colônia, que recolhe os nossos amigos nas nossas reuniões de desobsessão. Então, meus amigos, depois disso nós saímos assim, imensamente felizes, e fomos para a frente da casa. Estávamos cansados, porque toda essa operação ela é feita muito rápida. O tratamento da nossa amiga durou 45 minutos. E nós fomos então para o topo daquela casa. E era um dia esplendoroso. O mar imenso, a banhar as águas, a banhar a areia espumante. Os coqueiros, balançado pela brisa sonora, que tudo naquela vegetação exuberante, no sol que se espraiava sobre a terra, sobre o mar, nós vimos assim a presença de Deus. E em prece, nós então retornamos agradecidos à nossa sala de reunião. Agradecidos nós estávamos por termos conseguido, com a ajuda dos amigos espirituais, desfazer esses laços tão fortes que duraram 41 anos. Resquícios ficaram, mas a nossa amiga, a cartinha dela, por favor, ela está muito bem. Ainda toma alguma medicação? Toma, porque os resquícios ficaram por essas impregnações. Mas a cartinha dela, ela nos escreveu dizendo que estava muito bem e permitiu que nós a identificássemos. Então, meus amigos, nós sabemos de toda a terapêutica desobsessiva. Nós sabemos, hoje foi falado sobre tudo, toda a maneira como se trata na parte, todo o apoio que se pode dar no tratamento obsessivo. Mas existe a terapia maior, que é a terapia do amor. E esse tratamento começou com Jesus ainda aqui na terra, quando derramava das suas mãos misericordiosas amor, perdão, soerguimento a todos aqueles sofredores que ele procurava. Normalmente nós tratamos e desejamos desvencilhar realmente aquele que sofre, o obsediado, do obsessor, que também sofre. Então precisamos entender que a desobsessão é uma terapia de amor para os dois. E não podemos esquecer que o obsediado de hoje é o algoz do passado. E que os dois necessitam do nosso carinho, da nossa profunda compreensão. E hoje, quando assistimos a todas as palestras, quando nós observamos a cada dia nas nossas reuniões, fatos diferentes, cada um com nuances características, é que nós entendemos que o amor de Jesus é imenso e que cobre a imensidão dos nossos pecados. Nós sabemos, meus amigos, que Jesus, em gestos de amor, veio à terra para os doentes da alma. Nós sabemos que o Evangelho de Jesus é aquela porta aberta para todos os corações que sofrem. Nós sabemos também que é por amor que Jesus enviou o Consolador prometido. E o Consolador prometido é a Boa Nova Rede Viva, que vai espalhando a luz do Cristo sob a bandeira de Ismael, que nos convoca a todos ao trabalho, à solidariedade e à tolerância. Maria, a mãe de Jesus,
Com seus caravaneiros ela desce às furnas da dor, do crime, balsamiza corações em nome do amor do seu Filho. Os tarefeiros de Jesus, em amor ao amor a Jesus, eles também estão a espalhar essas bênçãos em todos os locais, fazendo com que esses corações desalentados possam assim, novamente, tornarem-se cheios de esperança e cheios de fé. E a casa espírita, como porto seguro para os trabalhadores do Cristo, é necessário que a casa espírita esteja pronta, cheia de amor, com uma equipe mediúnica, cheia de amor. Meus amigos, pode até ser uma equipe antiga, pode até ser uma equipe extremamente hábil em todas as técnicas, versátil na parte mediúnica, disciplinada, uma equipe que estude, consciência das suas responsabilidades. Mas se essa equipe não souber aceitar aquelas entidades como elas realmente são, não sentir imenso amor e misericórdia e indulgência por cada um deles, muito pouco será o fruto que esse grupo produz. Parca será a sementeira. E nós olhávamos para este quadro, onde o nosso doutor Bezerra diz: ergamos um templo interior à bondade, porque sem o espírito de amor, todas as obras falham na base. E a desobsessão como obra de amor é a obra do amor de Jesus. E ninguém mais para falar de desobsessão de que doutor Bezerra, que caracteriza a obsessão como a doença do século. E Jesus, na sua terapia de amor, consegue reverter, pouco a pouco, este quadro pelo Evangelho. O Evangelho, meus amigos, ele reequilibra, o Evangelho ajuda, o Evangelho ampara, o Evangelho liberta. O Espiritismo orienta, o Espiritismo esclarece, o Espiritismo equilibra, o Espiritismo liberta. O Espiritismo nos mostra que amar é cristificar-se. Amar é trazermos Jesus dentro de nós. O Espiritismo é o Evangelho de Jesus redivivo. E já nos dias Joana de Ângeles que amar é cristificar-se. O Espiritismo é amor, o Evangelho é luz, muita luz. Jesus, amor perene. E Jesus, a luz do mundo, continue conosco, nos amparando, nos fortalecendo, agora e sempre. Nós vamos procurar, em vez de ler as perguntas, e falar de uma forma contínua, buscando, dentro da nossa condição, responder aquilo que está questionado aqui. Com relação à utilização de medicação nesses casos, o questionamento muito comum aqui foi de como o remédio atua na obsessão, para que remédio na obsessão. Nós partimos do princípio de que, primeiro, é incontestável o efeito terapêutico da medicação, o paciente melhora. Como isso se dá, seria muita pretensão nossa conseguir entender mecanismos finos, detalhes eletrofisiológicos ou bioquímicos de uma ação terapêutica neste nível. O que nós podemos comentar é que o médico, os estudos de bioquímica, farmacológicos, são obra da ação de Deus na Terra. O remédio é um acréscimo de misericórdia. Por que não usá-lo? Sofrer quando há recurso de não sofrer? É a ação de Deus se fazendo de forma objetiva e palpável entre nós, a medicação. Temos a certeza, pelo acompanhamento médico, de que o remédio prolonga a vida. Ele alivia o sofrimento e prolonga a vida, e esse raciocínio é aplicável a qualquer patologia. Possivelmente,
E a medicina comprova isso. Nas nossas dificuldades verdadeiras, interiores, nos nossos corpos mais sutis, nós traríamos tal desequilíbrio ao corpo, produzindo uma desencarnação precoce. Com isso, dificultando ou abortando a oportunidade reencarnatória que temos. Não importa se há diagnóstico de obsessão, o remédio nos alivia o sofrimento, nos mantém vivos, nos permite pensar, fazendo com que a doença cumpra o seu objetivo, que é de religar a criatura a Deus. Imaginem um paciente com enxaqueca, chorando de dor, e nós chegarmos a ele, pense em Deus, isso aí é para você ficar curado, essa dor é útil para você. Como que ele vai pensar? Um paciente durante a crise convulsiva, o remédio dá a ele um intervalo de paz para que ele possa se reformar. Nos foi perguntado aqui também por várias pessoas o critério de suspensão da medicação. Isso, a medicina tem critérios eficazes, comprovadamente eficazes para isso. Existem dúvidas? Sim. Não há nenhuma área da medicina que não haja dúvida. Nós médicos trabalhamos com a dúvida. O médico dorme com a dúvida, não é? Mas a nossa matéria-prima é a maior obra do Pai. Então, o médico, ele é, independente de que ele pense ou não em Deus, independente da sua visão religiosa, ele é assistido e orientado pelo Pai. Claro que se nós seguirmos aquilo que foi ontem trazido pela nossa irmã, na mediunidade, na prática médica, a nossa eficácia terapêutica será mais ampla, mas é uma responsabilidade do médico, nós estamos aqui para aprender a fazer isso. Com relação à terapia desobsessiva, se há diagnóstico de obsessão ou desobsessão, aplica, não aplica? Se nós lermos terapia desobsessiva na obra de Kardec, nós todos aqui vamos querer ser submetidos à terapia desobsessiva. Não há nenhuma contraindicação, nenhum efeito colateral. Evangelização, água fluidificada, passe, culto no lar, reforma íntima, frequência à casa espírita, isso é contraindicação para alguém? Isso é um tratamento universal, que apenas nós, pela nossa vontade, não nos submetemos a ele, e vem a doença e nos obriga a fazer. A reunião mediúnica, o atendimento ao obsessor, que seria o passo seguinte, ela ocorrerá de acordo com a necessidade de cada um de nós e não impede que os passos anteriores sejam aplicados. Com relação à manifestação de doença orgânica, se ela é kármica ou não, André Luiz afirma que são raras as doenças não kármicas, mas a nossa visão não tem que ser essa. Nós quisemos, na introdução da nossa fala, trazer a visão divina da doença, de que Deus está em nós. Nós não queremos caminhar com nossos passos, ele sim. Pequenino, frágil, belo, que nos encanta, se submeter à terapêutica do amor aqui trazida, porque nenhuma criança alguma deixa de nos encantar, e pais e mães recebem a oportunidade da terapêutica do amor para auxiliar a criança que está ali. E nós buscaremos ver naquela doença que tanto nos faz sofrer, porque é o nosso filhinho, uma visão de fé diferente em que ela está sendo tratada. Emmanuel nos lembra que nós tanto pedimos a Deus para sermos curados, que de tanto insistirmos, ele obedecendo ao livre-arbítrio que ele nos concedeu, ele resolve nos dar essa aprovação. A doença, vejamos então, mesmo em nossos filhos, uma visão mais clara de que Deus está tratando nossos filhos. Muito antes de nós amarmos os nossos filhos, de nós nos preocuparmos com ele, Deus é pai dele e olha por ele com muito mais amor do que nós tenhamos a certeza disso. A primeira questão que perguntaram aqui, que eu achei interessante abordar, é como é que consegue driblar a discriminação pelo fato, né, de ser espírita e psiquiatra.
eu sou espírita, psiquiatra e homeopata. Então fica mais gostoso ainda. Mas também sou baixinho, feio, meio careca e essas coisas todas. As pessoas de qualquer maneira falam. Elas de qualquer maneira discriminam. A única preocupação que eu tenho com a discriminação é a que parte da gente. É a que está dentro da gente. Se você não se ligar internamente à discriminação, nenhuma discriminação te atinge. Ela pode até gerar uma consequência no seu dia a dia, mas não vai chegar a lugar nenhum, porque bate na tua barreira e ali mesmo ela se esvai e ela se acaba, né? Nós não somos vítimas de nada que as pessoas possam vir a armar para a gente, se nós não aceitarmos essa armação dentro da gente. Lembram disso? Nós somos filhos de Deus. Isso é coisa que vocês nem imaginam como pode dar força e o que isso significa de proteção. Só por isso, só por esse fato natural. Nós temos a imanência, nós temos a presença dele permanente na gente. Se a gente esquece disso, a gente começa a ser vítima das coisas. Por isso que uma doença mental pode se manifestar tardiamente na pessoa. Por isso que uma doença mental não precisa se manifestar no início da vida da gente. Num determinado momento, num tropeço, numa baixa de fé, numa baixa de confiança na vida, e a gente é encontrado por nossos antigos obsessores, por nossos antigos desafetos, ou a gente passa, num determinado momento, a abrir o campo de possibilidade de aproximação dessas obsessões. E o que acontece quando começa a se manifestar o sofrimento? Qualquer que seja, na criança, no adulto, qualquer tipo de sofrimento. Procurem aquele que está preparado no meio dos encarnados para lidarem com esse sofrimento. E tenham confiança no trabalho dele. Então, procure médico. Agora, confie nesse médico. Se por uma razão qualquer, de ordem particular, interna, preferir procurar um médico espírita, ótimo, procure um médico espírita que ele pode associar a medicação ao tratamento espírita. Mas existem médicos fora do espiritismo, existem médicos até ateus e materialistas que são grandes profissionais, que podem medicar sem problema nenhum. E depois procure assistência para o resto do sofrimento a nível religioso. E aí todos os caminhos levam ao Pai. Às vezes nós pegamos o nosso paciente dentro da própria casa da gente e levamos ao centro e ele vai obrigado, porque não se sente bem, porque não gosta daquilo. Pergunta a ele qual o caminho que ele deseja. Agora, insufle o espírito dele a buscar o Evangelho. O Evangelho é universal. O Evangelho é um só. Não existem dois. Como não existem dois mestres, só existe um. Busque a ajuda médica para esse espírito que está doente e jogue o Evangelho nele. Coloque o Evangelho na frente dele. Joga o Evangelho nesse espírito, porque ele vai se recuperando, ele vai conseguir encontrar o lugar fora do sofrimento, né? Tenta fazer com que ele retome a confiança no Pai, né? Uma pessoa me fez uma questão aqui, que eu achei muito interessante. Ela diz que sempre tem determinados tipos de pessoas com problemas com que ela se aproxima. Ela está sempre ligada a esse tipo de problema. E ela quer saber se não existe possibilidade dela, na outra vida, já ter passado por esses tipos de vícios e problemas também. Olha, não significa que tenha passado, nem significa que venha a passar, mas se esse tipo de problema está tão presente em sua vida, cuide dele, trate dele. Procure ser o socorro afetivo, ou socorro amoroso, ou pelo menos o socorro evangélico para essas pessoas, porque não existe acaso, minha filha. E pode ser que essa seja a chance redentora de você não vir a ter esse problema um dia. Quando a gente distingue no nosso paciente o processo obsessivo, nós temos os quadros clínicos das doenças, que em função da etiologia, em função da progressão do quadro clínico, ele tem uma marcha, ele tem uma série de sintomas, ele tem pontos de referência para a gente atuar. Em determinados momentos, esses pontos de referência se tornam contraditórios. Não é uma doença tão clara, clinicamente, como deveria ser. Na forma do paciente se colocar para a gente, na linguagem, nos gestos, nas expressões que ele tem a respeito de seus próprios conteúdos emotivos, nós começamos a perceber divisões, termos
que ele não usaria, e um sofrimento enorme, assim, é como se eu tivesse, num determinado momento, querendo torcer pelo Verdão e só conseguisse gritar Corinthians, eu ia me estranhar para burro, está entendendo? Uma coisa mais ou menos assim a gente percebe no paciente da gente, e aí a gente percebe que é influência. Solicitando livro e o que é apometria. Eu acho que o livro de Matéria e Espírito, 5 perguntas são nesse teor. O livro de Dr. José Lacerda, Matéria e Espírito, ele relata muito bem, ensina as técnicas da apometria, e que você pode ler com muito cuidado, porque tudo está dentro da obra kardeciana. Então, são um conjunto de técnicas que você pode atingir um objetivo mais rápido no trabalho da desobsessão. É um estudo muito interessante, a equipe tem que estar harmonizada, estudar todas essas técnicas e com muito amor no coração, porque nenhuma técnica vale realmente se nós não tivermos esse carinho. Uma determinada ocasião, um amigo nosso, numa incorporação de uma entidade, a entidade veio, gritou com ele e levantou para dar um murro na entidade. Então, é preciso que a gente tenha o bom senso de tratar com respeito e com carinho a amiga, o amigo que nos chega. Então, nós indicamos o livro de Dr. José Lacerda, que é falando sobre apometria e todas as técnicas utilizadas. Existe risco em desdobramento provocado com relaxamento na nossa própria casa? Olha, a técnica do desdobramento, ela tem que ser feita por pessoa experiente e equilibrada emocionalmente. Então, você pode, se você já tem esse trabalho mediúnico de longo tempo, tem todo esse equilíbrio, é lógico que você, no momento de poder ajudar uma pessoa, você se recolhe num cantinho, procura relaxar, se desdobra, vai até a casa da pessoa que ajuda e retorna. Mas é uma técnica que só pode ser utilizada com pessoa de extremo equilíbrio, não pode ser uma pessoa jovem, porque o emocional, conhecedor profundo da doutrina espírita, e que possa ir emocionalmente equilibrado. Então, a gente pode fazer dentro dessas condições. O ideal é que seja feito em trabalhos da casa espírita, principalmente o da desobsessão. Nós iremos pedir e dar uma olhadinha ali na carta, que foi perdida naquela hora, mas tem ali a letrinha da nossa amiga, da paciente. Pode subir só mais um pouquinho, para identificá-la, que ela permitiu. Obrigada, Carmélia Silvestre dos Santos. Então, ela agradece, manda essa cartinha agradecendo, a gente trouxe aí o agradecimento. E aí, a própria Carmélia, que mandou uma fotografia, hoje ela está tranquila, com o netinho no colo, muito feliz. Era isso aí que, naquele momento, ficou meio a nossa pacientezinha. Mas, como as outras perguntas são relativas à apometria, nós indicamos esse livro, que é um assunto extenso, de muita responsabilidade, de uma formação de uma equipe muito equilibrada e que realmente possua um intuito muito forte de trabalhar a serviço de Jesus. Era isso que nós tínhamos a comentar.